Vamos lá. Opa, beleza? Robinho Lima aqui. A gente deu uma paradinha aqui na oficina, né, para dar uma ajeitada no caminhão. O caminhão tava desligando sozinho, tava apagando sozinho. Então, a manutenção ela é necessária, né? Antes da gente sair, vamos dar só uma lembrada. A gente deu uma paradinha aqui em Limeira, né, para fazer esse concerto. E a gente tá indo lá para Catanduva. A gente saiu de Hortolândia, tá indo para Catanduva na Cooper Citrus. Nós estamos levando 18 toneladas de nozes. Horário local 4h15, horário real 14h19. Então vamos lá, vamos tocar, porque senão a gente não chega, né? Deixa eu só sair aqui porque o portão é meio apertadinho ali, hein? Vamos ligar o pisca-alerta, né? Né, Fernanda? Tem que... A Fernanda já deu o ar da graça ou não? Acho que ainda não. Agora já dá pra tocar pra frente aqui. Vou dar uma olhadinha só pra ver o que nós fizemos aqui, ó. Né, eu saí meio torto ali. Rapaz, a carreta é compridinha, hein? Bom, chique. Vamos lá, vamos seguir. Agora já pode desligar o alerta já. Lá na Europa, né? Ó, lembrando, né? Antes de mais nada, vídeos todos os dias, tá bom? Aqui, tanto aqui no Robinho Lima 3666. Ué, mas por que? Será que algum pedestre apertou? Não é possível? Eu não colidi em ninguém. Quem colidiu ali foi o outro caminhão que colidiu em mim. Olha só, um pedestre engraçadinho apertou aqui. Só pode ser. E saiu. Antes de mais nada, vou pedir para você, deixe o seu like, porque isso aí ajuda bastante o nosso canal. Nosso canal é pequeno, né? Os dois canais, né? Aqui, Robinho Lima 3666. São viagens contínuas que a gente faz aqui do trecho de Aparecida e Mirassol. E Robinho Lima 508 são viagens aleatórias que a gente faz na Europa e também aqui no Brasil agora. Quem sabe futuramente a gente vai começar a fazer umas viagens também lá no American Truck, né? Vamos só, como o meu canal ainda é pequeno, né? A gente não tem recursos para a gente ampliar ainda mais. O meu setup, para quem não conhece, é só entrar no canal aí, que vai ver que é bem minimalista mesmo, né? Eu que fiz o meu volante, eu que fiz a minha alavanca de câmbio, o meu acelerador e o meu freio. Então, são tudo adaptações que eu acabei fazendo aqui no meu notebook, né? E estamos viajando. E faz tempinho já, hein? Estamos viajando. Por isso que eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição, para ainda mais o YouTube entregar, né, os nossos vídeos. Ah, eu tô achando que a Fernanda tá bem quieta hoje, hein, Fernanda? Para que a gente consiga ir aumentando cada vez mais aí o canal, né? Quem sabe um dia também um setup bem profissional, vamos dizer assim, né? Porque tem alguns canais aí que, rapaz, parece que você tá dentro realmente de um caminhão. Já que ele segurou ali, então vamos. A gente está a 208 quilômetros de distância do nosso cliente, né? Vamos ver se a gente consegue chegar o mais próximo possível. Mas eu também não estou com muita pressa não, porque de repente, após de terminar essa viagem aqui, talvez o banco venha implicar a nossa situação aqui.
Talvez vai querer confiscar o nosso caminhão, minha garagem, sei lá. Hoje encerra o prazo que o banco deu, né? Que era para fazer a quitação da dívida lá. Caso isso não acontecesse, a gente ia sofrer uma sanção. Então vamos esperar para ver, vamos entregar para ver. Então por isso que eu não tô com pressa não. Se tiver lugar no mapa aí pra gente explorar, a gente vai. Assim, eu tento aqui, né, no Robinho Lima 3666, fazer o mais real possível, tá bom? Com todas as dificuldades. Se eu tiver que entregar meu caminhão pro banco para diminuir minha dívida, continuar trabalhando para pagar essa dívida, para eu poder reaver meu caminhão, isso vai acontecer aqui, tá bom? Porque eu não vou fazer mod para dinheiro, para caminhão, não vou fazer não. Isso aí vai ter que ser na raça mesmo. Agora lá no Robinho Lima 508, lá a gente está sem compromisso, né? Lá a gente está à vontade. Então, se por acaso lá como eu sou só motorista, onde tiver oportunidades para ir, a gente vai. Até mesmo fazer algumas viagens, né, na América do Norte, né? E a gente tem visto alguns vídeos lá e são muito bacanas, né? As paisagens, né? O mapa. Então isso aí também é uma proposta nossa aí no futuro aí do canal. Vamos os dois canais, né? Porque queira ou não, os dois vão estar sempre juntos, né? Porque como são vídeos todos os dias, então não tem como você deixar. Ai, quase que eu bati no buraco ali, ó. Fui olhar no painel aqui. Rapaz, é aqui. A cancela que não paga hoje é aqui. Que não paga não, aliás, que não para. A gente diz que a vida imita a arte. Olha só pra você ver. O caminhão parou ali, hein? Eu tentei sair, no fim ele acabou batendo no outro. Olha lá. Olha que confusão que eles estão aprontando aqui. Rapaz, nós estamos meio pesadinho, nós estamos com 18 toneladas, então não dá pra ficar apostando corrida não. Fazer os comparativos, né? Eu sempre trabalhei, tá? Claro que as coisas mudaram muito, né? Nesse período, né? Nesse caso eu digo em 40 anos, né? Eu com 9, 10 anos eu já arrumei meu primeiro trabalho, eu queria muito trabalhar. E naquela época, né, hoje está muito cheio de mimimi, na verdade. Claro que existe sim a exploração infantil, tanto trabalhista quanto sexual, a gente sabe disso, não quero entrar nesse mérito, né, de realmente fazer valer a pena, né, as leis, né, do país para proteção dos infantis, né, vamos dizer assim. Porque às vezes porque pensa que a mão de obra, por ser de uma criança, talvez ela não precisa ser remunerada justamente, né? Então precisa sim ter uma atenção especial para tudo isso, tá? Não estou reclamando não. Agora, em relação à formação pessoal, eu acho que é fundamental que a criança tenha as suas obrigações, os seus afazeres. Tinha uma entrada aqui, a gente poderia até ter explorado aqui, ó, é bem justo. Será que vai lá na pedreira também? Qualquer dia nós vamos entrar aí, hein? Vamos dar só uma olhadinha aqui pra ver o que ela solta a gente em algum lugar. Solta nada, só aqui mesmo. Então a criança, ela precisa sim ter as suas responsabilidades e entender que para os seus ganhos, né, para tudo, porque você parou para pensar, a criança quando ela
não têm uma educação adequada. Isso aqui é uma crítica mesmo, direta aos pais, porque a gente vê muito por aí, né? Filhos que fazem birra. Rapaz, se na minha época, quando eu era criança, e fizesse alguma birra, a minha mãe não perdia tempo, com certeza. Nunca aconteceu, tá? Só tô dizendo assim, que ela sempre dizia o que ela faria, que deixaria a gente para trás. Caso a gente não acompanhasse, ela voltaria, a gente levaria ali umas palmadas ali no meio da rua mesmo, e depois a gente sofreria as consequências da hora que chegasse em casa. Então, quer dizer, uma criança, rapaz, fiquei meio com medo ali, porque todo mundo parou e no fim nem era nada lá, estou seguindo, é só trânsito. Então as consequências eu ia ter que ver com a minha mãe na hora que eu chegasse em casa. E eu, como uma criança, por exemplo, 9, 10 anos, ou até menos, né, 5, 6 anos, fazer birra, você já viu, você vai para onde? Vai para lugar nenhum? Então não tem como. Então essa parte aí da educação, ela foi se perdendo ao longo do tempo. Vocês podem até reparar, qual que era a melhor forma para que os pais, né, principalmente as mães, né, vamos dizer assim, os pais no sentido geral, no contexto geral, mas mais precisamente as mães, o que eles diziam para você? Olha, se o seu chinelo ficar de cabeça para baixo, a mãe morre atrás da porta. Não era assim? Era assim, era isso que a gente escutava quando era criança. E isso era uma forma de que você... Rapaz, eu vim dirigir da sono. Não é possível. Eu não serviria para ser motorista não, hein? É só eu sentar aqui, eu tava bem até agora. Acabei de almoçar. Sentei aqui para dirigir e começa a abrir a boca, querer dormir. Não é possível, rapaz. Fala comigo, Fernando. Se eu estiver bocejando aqui, você fala comigo, menino. Então, era a maneira que os pais, né, que as mães tinham de fazer com que os filhos não deixassem bagunça em casa. Já pensou nisso? Pegar o chinelo, o sapato, alguma coisa e jogar para qualquer canto. Então, se o sapato, se o chinelo ficasse de cabeça para baixo, a mãe ia morrer. Então, isso aí é uma coisa que era a forma que as mães tinham de organizar a casa, né? Nesse sentido aí, faz muito sentido tudo isso. Aquela situação assim, Deus castiga. Rapaz, como que eu escutei isso na minha vida? Tudo era pecado, tudo era pecado. Era pecado você brigar com o irmão, era pecado você xingar a mãe, xingar o pai. Era não que não seja, tá? Pelo amor de Deus, não quero tirar isso não. Mas, além do pecado, Deus ainda castigaria você por isso. Então, o que isso afetava? Diretamente na sua obediência, principalmente aos pais. Né? Porque qual irmão que nunca brigou? Qual irmão que nunca quis dar uns tapete na orelha do outro? Então, o Deus castiga era muito mais forte do que... Olha, se for aí, vocês vão ver, porque minha mãe falava muito disso. E minha mãe vinha, viu? Minha mãe descia o sarrafo mesmo. São coisas assim que a gente aprende. Por bem ou por mal, a gente acabou aprendendo. Ninguém da minha família se perdeu. Numa época também que as pessoas tinham um certo receio, né, de se perder, porque tudo era muito escondido. Hoje que dá muitas claras. Mas na minha época de adolescente, na minha época da juventude, era tudo muito escondido, né? Tudo que você fosse fazer tinha que ser muito bem escondido. Agora hoje a gente sabe, né, que tem as substâncias ilícitas aí, que às vezes é consumido dentro da própria casa, né? No corredor, no fundo de quintal, até mesmo às vezes no próprio quarto, né, do adolescente ou do jovem adulto. E naquela época nossa não, naquela época nossa eles tinham que se afastar mesmo do convívio ali social, ali das redondezas, né? Aqui em Poti, por exemplo, era a praça e era a praça, as casas ali, que se alguém quisesse usar alguma droga, alguma coisa, tinha que ir afastado, né? Tinha que sair de perto ali, tinha que sair da pracinha ali, porque era inadmissível. E tinha, né, tinha regra, tinha lei, vamos dizer assim,
que com toda certeza privava as pessoas de quem não gostaria de usar a possibilidade de ficar ali assistindo alguém, como acontece muito hoje. Querem tanto respeito hoje, né, para as mulheres, querem tanto respeito hoje para as crianças, para os LGBTs. Não quero de forma alguma ser indiferente aqui, com todos esses que eu citei, mas tem uma coisa que a gente ouviu há um tempo atrás aí, que é pura realidade. O negro, né? Negro e assim por diante, tem várias classificações, várias divisões. E o homem branco, já parou para pensar? Eu sou branco. Coitado do homem branco, não tem direito nenhum. Então, o homem negro tem, a mulher tem, o LGBT tem, a criança tem, o índio tem, e todos, tantos mais, e os animais têm. E o homem branco? Quem defende o homem branco? Quem justifica, né, alguma defesa, alguma possível injúria, né, com o homem branco? Ninguém. Não há lei que ampare, a não ser a lei de todos. A lei que ampara o homem branco abrange todas as outras, né, raças, etnias e tudo mais. E no caso, em cada uma delas, né, tem aí, claro que é tudo justificado, não tem como não ser. É inadmissível um homem, seja ele de qual estatura, e a mulher também, uma mulher apanhar de um homem. Inadmissível. Mas quantos homenzinhos, né, hominhos brancos que tem por aí, que apanham de suas mulheres e não são amparados, né? Então é uma coisa assim, como diria um famoso comediante, é uma faca de dois legumes, né? Então, voltando ao assunto do trabalho, que é o que interessa, né, que é o que a gente está falando aqui. Então você tem lá o direito, né, da criança hoje em dia, que priva a criança de um exercício remunerado, mas também, por outro lado, né, se a gente for analisar bem, o governo não se estruturou para isso, porque não dá condições de aprendizado para as nossas crianças nas escolas. Mantenha-se à esquerda. É uma minoria, né, que tem esse acesso, né, a uma educação diferenciada. A grande maioria, ela passa pela escola hoje e continua na vida depois, sem alcançar objetivos, sem alcançar, né, metas na sua própria vida, recorrente ao ensino, tá bom? Eu tô falando isso do ensino. Mas como na minha época podia, e eu fui privilegiado por isso, podia trabalhar, a criança podia trabalhar, podia ganhar seu dinheiro, podia até ser registrado. O meu primeiro registro na carteira foi em 1986. Então eu tinha 15 anos. Fui trabalhar aqui no Santuário Nacional aqui da Basílica. E isso aí foi muito bom para mim. Só que antes disso eu já tinha trabalhado em outros lugares. Isso foi meu primeiro registro com 15 anos de idade. Mas até então, antes eu já tinha trabalhado em outros, né, tinha feito outras atividades aí remunerado. Então é inadmissível que hoje a gente veja os nossos jovens e adolescentes muitas vezes aí se perdendo na droga, se perdendo pela ociosidade, por não fazer nada, por ter tudo à mão. Como por exemplo, você tem um celular hoje, você tem tudo na sua mão, você tem todo conhecimento, tanto bom quanto ruim, tá acessível. E quem que monitora isso, né? Qual pai que faz eu tô em débito aqui. Eu tenho um adolescente na minha casa, por ele tem 15 anos, né? Vai fazer 16 em maio. Então eu tenho que monitorar ele aqui, eu tenho que saber onde ele vai, com quem ele vai, o que ele está fazendo. A gente não invade a privacidade dele, me dá seu celular que eu vou ver, não é isso. Mas a gente recentemente teve uma conversa com ele franca aqui sobre determinados assuntos que é fundamental para a educação, para o entendimento dele mesmo como pessoa, né? Então são coisas assim que precisam ser esclarecidas, porque um
garoto de 12 a 16, 17 anos começa a achar que sabe tudo, né? Que resolve tudo, que seus problemas são eles mesmos que tem que resolver, mas na verdade tem pouco conhecimento, né? Para resolver os seus pequenos probleminhas. Vamos colocar dessa forma que acho que fica melhor. Então todo o trabalho realmente sim edifica, sim, é necessário, se faz necessário na vida de todo mundo. Hoje a gente estava conversando aqui, às vezes a gente impõe tantos limites, não, a gente, tantas metas, né? A gente impõe tantas metas na vida da gente. Eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer isso para o meu dia render, eu tenho que acordar mais cedo para o meu dia render. Render o quê? Você precisa de quantas horas mais, né? Então, se a gente for analisar friamente, né, toda essa correria do dia a dia, né, que a palavra, esses dias eu estava conversando com um amigo meu, eu falei assim, eu não aceito mais colocar na minha vida essa palavra correria. Tô na correria. De fato, isso aí realmente não tem muito sentido. Não tem sentido mais. Para mim não. Para mim, Robin falando aqui, não tem sentido essa correria. Porque a gente acaba vendo assim, o mundo é gigantesco. A gente não faz ideia real do tamanho do mundo. A não ser na geografia que você vê números, mas você não faz ideia real. Então faça o experimento aí na sua cidade, no seu bairro. Saia na rua da sua casa e veja quantas pessoas você realmente conhece na rua da sua casa. Você já vai ver que é um número bem limitado de pessoas. Por mais que você as conheça de vista, mas talvez você não saiba o nome, se é casado, se é solteiro, se trabalha, onde trabalha, você não tem esse acesso. Então, se você não tem esse acesso na rua da sua casa, quem dirá das coisas que acontecem no mundo? Então é muito amplo, é muito grande. Sabe, você faz uma viagem, por exemplo, igual aqui, a gente é do interior, né, uma cidadezinha pequena, a gente vê um movimento de pessoas em Aparecida que é gigantesco, são milhões de pessoas por ano que passam por aqui, milhares, milhões, sei lá, de pessoas que passam por aqui, e a gente não sabe nem sequer de onde vem, o que fazem, né? Então é muito grande, o mundo é muito grande, e pra gente ficar tão preocupado naquele sentido assim, de que você tem suas obrigações, acordo mais cedo, deixo meu filho na creche, saio para trabalhar, depois eu volto, tenho os afazeres ainda da casa, tem gente que ainda leva serviço, né, para casa para terminar e aí você acaba percebendo assim, rapaz, o tempo tá passando. Eu não tô dizendo para você deixar de fazer, bom, quero deixar bem claro isso. Se você acha que você se sente bem fazendo isso, então faça, não tem problema nenhum, você não vai causar mal a ninguém, a não ser a você mesmo e aos próximos talvez, né, ou talvez não, talvez eu esteja falando aqui uma coisa que não tem sentido para você, mas para muitos eu tenho certeza que tem, porque tem sentido para mim. Como por exemplo, a gente deixou o nosso filho mais velho praticamente a infância dele inteira. Olha só, eita, o caminhão virou sozinho aqui. Rapaz, ele parou sozinho ali, sorte que eu saí aqui também. E agora ele me fecha, ó. Eu deixei meu filho mais velho, praticamente a infância dele inteira, na mão de babá. E hoje, a gente tem um menino de 15 anos, para fazer 16, e a gente praticamente todo dia à tarde tá lá, babando, vendo ele jogar. Então agora inverteu, em vez de ser uma babá, a gente está babando. Né? Então eu acho que a gente precisa rever algumas coisas assim. Não misturei a conversa não, porque eu tô falando do trabalho, né? Porque é necessário o trabalho. Eu trabalhei desde cedo, a minha esposa trabalhou também desde cedo. Os pais dela tinham um bar, né? Antigamente, uma mercearia, e era uma luta lá. Ela queria fazer as coisas dela, as coisas que ela né, gostava de fazer, que era participar da comunidade, da igreja, cantar, coisas assim, teatro. Ela fez, né, o Milagre das Águas. Para quem não conhece o Milagre das Águas, é
começou com teatro, depois acabou virando filme. Tem aí na internet, aí no YouTube, vocês podem procurar. Ela gravou um disco também, que com o mesmo nome, né, O Milagre das Águas. E tudo isso aí foi assim, a trancos e barrancos, porque ela tinha que trabalhar. Desde nova ela também precisava trabalhar. E o que mal fez a ela ter trabalhado desde o começo? Nenhum. Só que chega um determinado momento na sua vida que você precisa entender que alguns prazeres na sua vida eles podem acontecer sem que você se sacrifique tanto, né? Naquela época a visão dos pais eram diferentes, né? Você tinha a responsabilidade de acordar cedo, de trabalhar e ter o seu dinheiro. Ainda é assim, né? Todo mundo é assim, mas não hoje para os adolescentes. Vocês já repararam nisso? Todo mundo tem aí os adultos, né? Vamos colocar assim, os adultos têm uma certa um entendimento de que precisa acordar cedo, precisa trabalhar, precisa produzir o tempo todo, precisa estudar o tempo todo, precisa saber o tempo todo, e além de tudo isso ainda precisa manter a condição física, porque vocês podem olhar, fato, quem são os mais velhos aí, pega as fotos aí dos anos 80, 90, não tinha um gordo, o gordo que tinha era piada, o obeso que tinha lá na época lá, era ô gordão, ô não sei o que, era o pejorativo, que hoje não podem falar mais isso, né? Chamou de gordão, gordofobia agora. Antigamente não, antigamente era o fofão. Então, hoje em dia tá muito diferente, né, a maneira de enxergar as coisas. Mas você pode olhar, nos anos 80 e 90, a maioria das pessoas eram todas magras, todas em forma, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque não tinham acesso fácil a um carro, não tinham acesso fácil a uma moto. Você queira ou não, para ir para o seu trabalho, você tinha que fazer caminhadas, por mais que você pegasse o ônibus, você tinha que caminhar até o ônibus, até o ponto, depois pegava o ônibus, tinha que ficar se equilibrando dependendo do ônibus, né? Que às vezes estava lotado, você tinha que ficar lá agarrado lá naquela travessa do ônibus lá para poder se equilibrar ali, não cair. E tava ali fazendo exercício seu matinal. E não tinha obeso. Todo mundo trabalhava, todo mundo ganhava seu dinheiro. Não importa se você era maior ou menor, você tinha condições para isso. Agora hoje não. Hoje, se você estiver colocando aí o seu filho para limpar o seu quintal e passar alguém e te denunciar, você está perdido. E mal sabe essas pessoas que o trabalho ele realmente edifica, ele tem sentido sim, você colocar, né, o seu filho para aprender desde a infância, para depois, quando chegar numa idade um pouquinho mais elevada, ter a condição de não precisar trabalhar tanto, né? Porque a intenção é essa, não é? Eu, por exemplo, vou fazer 52 anos agora e não tenho expectativa de aposentadoria por tempo de serviço. Eu trabalhei desde novo, mas a maior parte desse período foi tudo sem registro na carteira. Então, nem que eu queira me aposentar por tempo de serviço, eu não vou conseguir. Eu vou ter que esperar mesmo, realmente, se eu chegar até lá, pela minha idade. Então, não vou ficar aqui esperando. Então, a ideia hoje é que eu trabalhe menos, continue me sustentando, mas que trabalhe menos, porque eu não vou conseguir produzir da mesma forma, porque a idade ela vai chegando para todo mundo, ela vai chegar para todo mundo, né? Os que permanecerem aqui, ela vai acabar chegando, e você não consegue mais produzir da mesma forma que você produzia antes. Então isso é um fato, isso aí precisa ser levado em consideração. E a gente vê muitos aí que infelizmente não tem essa condição, não tem. Envelhece realmente na pobreza, envelhece realmente sem o conhecimento, né, de poder ter um ganho sem precisar sofrer tanto. Eu vou contar uma historinha rápida, que não é uma historinha não, foi um fato que aconteceu hoje. Eu tô gravando, eu acho que esse vídeo aqui vai amanhã, segunda-feira, mas hoje é domingo. A gente tá fazendo essa viagem aqui no domingo, e hoje de manhã, já falei nos outros vídeos, eu trabalho com reciclagem, e lá no meu depósito a gente tem uma gatinha lá, a Kate, e
ela fica lá, e o que eu tenho que fazer? No domingo, mesmo que eu não queira, eu tenho que ir lá para pelo menos tratar dela, né? E eu passei na casa de um senhor que tinha ido atrás de mim ontem, porque ele falou que ele tinha algumas latinhas lá na casa dele. Ontem era sábado, no caso, eu acabei indo lá na casa dele, só que eu não encontrei com ele lá. Aí hoje, no caso que é domingo, o dia que eu tô aqui gravando essa viagem aqui, eu passei na casa dele, ele pegou e até me agradeceu depois. Filha da mãe, tá tudo maluco mesmo, vocês viram? Você tá doido, rapaz, eu tô bem quietinho, que até levei um susto agora. Senhor da glória. Ele até me agradeceu pelo fato de eu ter ido hoje lá buscar as latinhas dele, que ele ainda falou pra mim assim ainda, né? Olha, a hora que eu falei pra ele o valor que tinha dado, ele falou, olha que beleza, Deus não vai deixar faltar. Eu vivo falando isso aqui dentro da minha casa, sabe? Eu também acredito nisso, né? Não vai faltar, não vai faltar. A gente trabalha, a gente... teve uma viagem que eu fiz aqui, que eu comentei sobre o que estava acontecendo no meu dia, falta de dinheiro e tudo mais, e nas minhas orações eu falei, meu Deus, eu estou fazendo o máximo que eu posso, mais que isso eu não consigo, então por favor me mostra só o que eu tenho que fazer. Foi uma coisa assim, são meus pequenos milagres, né, que eu acabo contando. Foi imediatamente, eu acabei de ter essa oração comigo, né, esse pensamento comigo, meu telefone tocou, era uma pessoa, eu estava lá em Aparecida, e por um acaso eu estava passando em frente ao portão da Basílica, e essa pessoa me ligou e falou assim, eu tenho latinhas aqui, você não pode pegar para mim? Quando você pode vir? Eu falei, agora, eu posso ir agora, já dei volta na Kombi lá na rotatória, voltei, fui lá para casa dele e peguei as latinhas lá. Então, assim, eu também tenho essa fé, essa convicção de que não vai faltar. Porque a gente trabalha, gente. A gente tem não sei se tá na Bíblia isso, ou se é uma música que canta sobre isso, que quem alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo também cuidará de mim, e eu acredito nisso. Olha só pra você ver como é que as conversas vão fluindo e vão tomando rumos, né, que a gente desconhece. A gente começou falando aqui de trabalho, né, que o trabalho identifica, que era importante, né, o jovem, o adolescente ter essa consciência que precisa trabalhar, e agora a gente está falando de providência divina, né? Para quem acredita, parabéns, para quem não acredita, paciência. Não estou aqui para convencer ninguém, do contrário, muito pelo contrário, desculpa a redundância aí, mas eu estou aqui simplesmente para que vocês me conheçam, para que vocês saibam como eu penso, né? Quem eu sou talvez não dê para saber, porque eu nem apareço aqui nos vídeos, né? Nas nossas viagens, mas para que vocês me conheçam pelo menos um pouco da forma como eu penso. E a gente está precisando já arrumar um lugarzinho para parar, isso sim. Mas infelizmente eu gostaria muito que... Eu sei que hoje existe um programa Jovem Aprendiz, né? Que para muitos jovens aí acaba sendo um assertivo, né? Acaba entrando nas empresas e tendo a oportunidade necessária para seguir aqui na empresa, então para realmente adquirir conhecimento e depois ficar pronto para o mercado de trabalho. Só que uma grande maioria não tem esse acesso e talvez não tenha nenhum interesse, porque não foi plantado o interesse deles, né? Como não é mais um fato que os pais, por exemplo, poderiam cobrar, né? Vai, levanta, vai trabalhar, vai. Não, eu não posso, o governo está dizendo que eu não posso. Então acaba sendo uma escola, né? Uma muleta pro jovem que realmente não quer produzir muito. Isso não é bom. Isso não é bom. E a gente sabe aí dos vários problemas com a juventude hoje em dia, né? Até mesmo para diferenciar o certo e o errado. Porque, na verdade, esse assunto também, a gente pode até tratar ele um outro dia, né? O certo e o errado. Porque o certo e o errado é relativo. É relativo ao seu meio, é relativo
a sua origem, aos seus ensinamentos, né? Ao seu aprendizado com pessoas que rodearam você durante a formação do seu caráter, por exemplo. Então, o que é certo ou errado perante a sociedade envolvida nas leis, existem coisas em comum, como por exemplo, o roubo. O roubo, ele sempre vai ser errado, mas a gente está percebendo agora, né, com esse discurso agora político, de que roubou um celular não precisa ser tratado como um ladrão, né? Então você tomar algo de alguém, dependendo do que for, do contexto da situação, você não é considerado criminoso por ter feito isso. Então, são essas coisas que abalam realmente a formação do caráter das pessoas. E que o certo e o errado, perante algumas coisas, sempre será certo ou sempre será errado. Não tem nem muito o que discutir sobre isso. Olha, rapaz, o carrinho veio tão rápido que não deu nem tempo de... Algumas coisas na vida sinto muito, mas tá errado, e algumas coisas dão certo, acabou. Isso aí é uma conversinha que a gente pode ter numa próxima viagem. O que é pecado pra você? Já parou pra pensar nisso? De repente o que é pecado pra você talvez não seja pra mim, vai saber? O que é certo pra você às vezes não é certo pra mim, né? A gente pode falar sobre isso também. São assuntos assim pertinentes que ficam aí às vezes, porque o que acontece? Rapaz, cada tirada que eu tô dando aqui desses, eita ferro, velho, já levei mais uma morta aqui, não é possível, já tá levando até as cuecas já e agora vai ficar levando multa na estrada. O caminhão lá atrás bateu em mim e eu paguei. Agora eu levei mais uma multa. Tá feio o negócio, rapaz. Eu comecei devendo, eu comecei essa viagem aqui devendo 100 mil. Agora eu tô devendo 105. Eu tô ganhando bem. Meu Deus. Quanto que essa viagem vai render pra mim? Quer ver, ó? A renda do trabalho, 17.382. Vê se dá pra pagar tudo isso que tá tendo de... Eu tô falando que a gente precisa... Ai, passa em cima do fone. Ah, mas o tanto de buraco que tem nessa estrada aqui também, meu amigo. Próximo posto aí a gente dá uma parada. Dá seta, né? Se não der certo, os caras não respeitam, não. Ó, o posto do avião é do outro lado ali, ó. Pra quem lembra, eu não vou nem pôr na câmera de fora, senão daqui a pouco eu ainda acabo atropelando ainda. Ó, tem um posto aí, a gente vai dar uma paradinha ali. Ali tem posto, tem cama, tem tudo. São os pontos que a gente vai fazendo paradas aí, né? Ao longo da viagem, porque é muito longe, a gente está a 116 km aí agora do nosso destino, ó. A gente já parou aqui. Esqueça isso. Atrás. Eu encontro uma nova rota. E vamos lá. Aqui é uma área de carga, né? E é onde o pessoal
procura carga pra... Hoje a gente não bateu no muro, hein? Olha só pra você ver. Hoje nós caprichamos na manobrinha aqui, a maior parte por dentro, colocando a cabeçona aí pra fora, só olhando lá. Vamos dar uma olhadinha por fora pra ver, ué. Olha a fininha que nós tiramos do muro. Vai vendo? Ó. Você acha que nós estamos ficando bom na manobra? Claro que estamos. Então é isso. Robinho Lima 3666 são viagens contínuas e Robinho Lima 508 são viagens aleatórias, tá bom? Então não se esqueça não, acompanhe os dois canais, isso é muito importante pra gente aqui. O canal nosso é pequeno, a gente sabe disso, mas eu tenho fé que cresça, tá bom? E vídeos todos os dias, tá bom? Obrigado por ter assistido e até a próxima viagem. A gente sai daqui, hein? Robinho Lima 3666 sai daqui, beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.